Estamos a 4 meses e meio do Mundial de Clubes de 2026, a nova Intercontinental. 5 clubes já estão classificados e só estamos aguardando agora o desfecho da Libertadores para ver quem que é o campeão, para fechar os 6 clubes que vão disputar esse Mundial. Alguns clubes, como vocês já sabem, já são meio que figurinhas repetidas. E outros clubes nem tanto, ou digamos assim, outro clube nem tanto, que é um estreante. Prepara aí, senta aí, a gente vai discutir o que a gente pode esperar para esse Mundial de Clube que vai acontecer no final do ano. Roda a vinheta. Acabou! Campeão Mundial de Clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Então, véi, se inscreve no canal, like, tudo aquilo que eu peço, deixe seu comentário, comenta aqui o que você acha, porque eu sempre chapo no teu peito tudo de Mundial. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos pra estar chapando no teu peito tudo quanto é informação, né? Da competição mais massa que é o Mundial de Clube. Então vamos lá, galera. Terminou já a Copa do Mundo, assista o meu último vídeo. Nós fizemos uma reflexão a respeito da Copa do Mundo de Clubes e da última Copa, o que a gente pôde aprender, né, comparando uma com a outra, dados, estatística, foi muito legal. Foi, acho que o episódio mais longo que já tivemos aqui no canal. Então volto, o último episódio nosso foi muito interessante, assista, cara, assista, comenta lá, dá o like, vai ser muito legal essa reflexão. Mas agora nós temos o Mundial de Clubes no final do ano, né, galera? Então vamos ter que falar agora a respeito do que aconteceu, né? Nós tivemos aí o PSG batendo o Arsenal, já na final da Champions League, né? O jogo ficou 1-1 e foi para pênalti, com o Gabriel Magalhães errando aquele pênalti. E o PSG vai aparecer aí na tela para vocês, mais uma vez dominando o seu adversário, né? Esse modelo de jogo do PSG, pelo jeito e tudo que nós... O que eu posso imaginar, né? Que esse estilo de futebol do Luiz Henrique ele vai se perpetuar por alguns anos. Talvez seja um dos times que vão entrar para a história. PSG já vai para sua terceira final seguida de Mundial de Clubes. Lembrando, final da Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, que ele perde. Final contra o Flamengo da Intercontinental ano passado, no Mundial de Clubes do final do ano. E agora, também aguardando o vencedor aí da Challengers Cup, né? O vencedor da Taça Ásia, África, Oceania, contra o vencedor do Derby das Américas, né? Então o PSG vai para a terceira final. Agora ele tá igualado ao Estudiantes do final da década de 60, né? Do Estudiantes de 68, de 69 e 70. E se iguala também ao Independiente, que também em 72, 73 e 74 foi para a final do Mundial de Clubes. Não vai bater o Real Madrid, né? Porque o Real Madrid de 16, 17 e 18 foi para 3 finais, só que ganhou também as 3, né? E o PSG já perdeu pro Chelsea, então não vai conseguir talvez fazer esse feito. A não ser que ele ganhe a Champions League já no ano que vem. Arsenal, nesse jogo, nessa final com o PSG, jogou muito aquém do esperado, apesar de Kyle Havertz ter aberto o placar num contra-ataque bem no início do jogo. Depois o Arsenal traz, né, o PSG pra tua linha de defesa, recua o time e não consegue jogar. E o PSG amassou, pênalti, Dembélé faz. Na disputa de pênaltis aconteceu que o PSG vence, né? Então assim, pessoal, PSG já tá na final, né? Então, o que eu imagino que dê, né? Eu imagino que o time que deva chegar nessa final, acredito que seja algum time da Taça Libertadores ainda, apesar de que a gente já vai comentar a respeito dos outros clubes que podem ameaçar, né? Essa dominância do futebol sul-americano aí nos mundiais, mas vai ser de novo carne de pescoço. E o PSG, depois dele ter perdido a final da Copa do Mundo de Clubes pro Chelsea, ele jogou de forma muito mais séria contra o Flamengo. E digo mais, o Flamengo jogou muito melhor do que o Arsenal na final da Champions League, viu? O Flamengo agrediu muito mais o PSG, mas perdeu, né? Na final, ali já temos vídeo aqui no canal, né? Com aqueles pênaltis errados aí do Flamengo. Então, assim, o que eu imagino, galera? O PSG, ele tá com um modelo de jogo que tá difícil de ganhar, tá? Nós vamos depois do próximo capítulo, a gente vai também analisar as transferências aí dos clubes europeus, dos clubes que vão disputar o Mundial, né? Mas tudo indica que vai ser carne de pescoço para o clube que enfrentar o PSG. O PSG foi o primeiro clube, então, classificado, né, ganhando a Champions League, bicampeão da Champions League, e classificado de novo para a final do Mundial de Clubes. Já Champions League asiática, o Al Ahly ganha também o seu bicampeonato. Aquele Al Ahly que tinha ganhado também na final do campeonato passado. O Al Ahly não conseguiu, né, ganhar do Pirâmides na eliminatória ali da Taça Ásia, África, Oceania, mas Al Ahly tá ali de novo. Ficou em terceiro no Campeonato Saudita e enfrentou o Machida.
O Machida que também, né, ficou entre os 3 primeiros da J-League, do campeonato japonês, clube japonês, e que também foi carne de pescoço, tá, pessoal? Foi carne de pescoço. O Awali ganha na prorrogação do Machida, tá? É um jogo, assim, muito truncado. Basicamente, vocês vão aí na tela também a barra de saturação. Vocês podem ver que o Awali teve uma expulsão e mesmo assim conseguiu na prorrogação aí fazer 1-0 e se sagrar campeão, tá? O Awali do Mendy, o Awali do Mahrez, o Awali do Toney, né, que também não jogou muito bem, mas dentre as potências aí do mundo árabe, junto com o Al Nassr e Al Hilal, pela segunda vez vai disputar o Mundial de Clubes, tá? Então a gente precisa ver como que ele vai se portar enfrentando o campeão da Oceania, o Auckland City, mais uma vez, né, campeão da Oceania. E depois, né, provavelmente enfrentando o campeão da África. E quem que foi o campeão da África? O Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns garante a participação, sua segunda participação na Copa do Mundo de Clubes. Ganha do Asfar do Marrocos, numa final assim, galera, eletrizante, pênalti pros dois lados. Na final era jogo de ida e jogo de volta, tá? O Mamelodi Sundowns no jogo de ida ganha de 1-0 e contra o Asfar empata. E ainda com uma defesa de um pênalti do goleiro Williams, do Mamelodi, e se consagra mais uma vez campeão da Champions Africana. Mamelodi Sundowns que participou da Copa do Mundo de Clubes e que quantas vezes eu não falei aqui no nosso canal, que surpreendeu principalmente naquele jogo contra o Borussia Dortmund, em que ele teve condições totais de ganhar do Borussia Dortmund na Copa do Mundo de Clubes, tá? E o gol, galera, do Mamelodi Sundowns, vai estar o link aqui depois no vídeo, que assistência do Matthews pro Mokoena. Ele dá um toque de calcanhar, o Mokoena pega de primeira assim e faz um golaço, tá? O Asfar, time marroquino, também seria a primeira vez que ele ganharia, assim como o Machida na Ásia, seria a primeira vez que ele ganharia a Champions Africana, mas não foi dessa vez, não vai participar do Mundial de Clubes. Mamelodi Sundowns crava mais uma vez participação no final do ano. Tinha se classificado para a Copa do Mundo de Clubes pelo ranking, agora garante mais uma vez a participação na Copa do Mundo, ganhando um título africano. E teremos novidades. Eu não vou explorar os elencos aqui, porque a gente vai explorar isso quando a gente estiver chegando mais próximo do final do ano, tá? Mas o Mamelodi Sundowns é aquele time que também é carne de pescoço, tá? Na Copa do Mundo de Clubes provou que, por A mais B, que também pode ser um time que pode prejudicar totalmente qualquer time aí da Ásia e qualquer time vindo das Américas, tá? E nós tivemos daí então, né, como eu já disse, o Auckland City mais uma vez ganhando a Oceania. E para finalizar, nós tivemos o Toluca, estreante Toluca, ganhando seu primeiro título da CONCACAF, que dá vaga para ele para o Mundial de Clubes. Toluca, clube mexicano, tá? E vence o Tigres, aquele Tigres que bateu o Palmeiras na semifinal no Mundial de 2020. O mesmo Tigres do atacante Gignac, esse mesmo. E o Gignac jogou esse jogo. E o Toluca ganha do Tigres nas disputas de pênaltis após um empate por 1-1, tá? O Toluca, ele ganha a apertura mexicana e o Tigres fica em segundo, então ele também foi o time predominante ali dentro do campeonato mexicano. O Tigres, na semifinal, bateu o Nashville, que havia batido nas oitavas de final o Inter Miami. O Tigres ganha do Nashville e o Toluca ganha do Los Angeles FC. Los Angeles FC, do Giroud, Los Angeles FC, que também caiu no grupo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, depois daquele probleminha que teve, né, a respeito do Clube León não poder participar, dele enfrenta o América do México para disputar a última vaga da Copa do Mundo de Clubes. E caiu no grupo do Flamengo e não conseguiu fazer muita coisa contra Flamengo e Chelsea. Esse Los Angeles, o Toluca ganha e vai para a final e bate o Tigres. E eu, como palmeirense, né, fiquei muito feliz porque o Palmeiras já é freguês, não que seja freguês do Tigres, mas perdeu pro Tigres em 2020, né? Imagina, se o Palmeiras ganha essa Libertadores agora e pega o Tigres de novo, no Derby das Américas. É um passado pregresso muito bom, né? Mas então, o Toluca então garante então a sua primeira participação em Mundial de Clubes e garantindo também vaga na Copa do Mundo de Clubes. E qual que é o nosso raio-x então que a gente tem então nesse momento? Não temos as datas ainda definidas, tá, pessoal? Não temos as datas definidas, mas como que tá a tabela? Então, como vocês sabem, eu já expliquei para vocês em outros episódios, cada ano, como nós temos 3 times do lado da Ásia, que é a Ásia, Oceania e a África, que é uma taça só entre esses 3, o time da Oceania enfrenta preliminarmente o da África, campeão da África, e no ano seguinte enfrenta o da Ásia. Como ano passado foi o Pirâmides e Auckland City, esse ano então vai ser o Al Ahly e Auckland City. Então, Al Ahly enfrenta o Auckland City,
Do vencedor dos dois, eles pegam o Mamelodi Sundowns, campeão da África, disputando a taça Ásia, África, Oceania. Do outro lado, o Derby das Américas, Toluca aguarda quem for o campeão da Libertadores, né? Hoje na Libertadores, se tivesse franco favoritos, obviamente, nós falamos aqui com certeza que seria Flamengo, Palmeiras e talvez o Cruzeiro, né? Derby das Américas, contra o vencedor da taça Ásia, África, Oceania, faz a Challengers Cup para ver quem enfrenta então o PSG. Quais são as datas que já estão definidas, tá? O playoff entre a Al-Ahly e o Auckland City não está definido ainda, mas 9 de dezembro já temos ali Toluca e o vencedor da Libertadores contra o Mamelodi Sundowns e o vencedor do Al-Ahly contra o Auckland City. Dia 12 de dezembro a Challengers, que vai pegar o resto do mundo contra o Derby das Américas, e aí dia 16 de dezembro a final, tá? A final vai ser no dia 16 de dezembro, tá? Ainda não se sabe os horários, mas é o PSG contra o vencedor do restante do mundo. Pessoal, o que eu penso assim, né? O caminho mais difícil, né, com certeza, eu acredito que seja o do vencedor da Libertadores, porque ele vai enfrentar um clube mexicano, né? E a gente sabe, igual o Flamengo que ganha de 2-1, né, no último Derby das Américas aí, o Flamengo ganha de 2-1 numa partida muito difícil contra o Cruz Azul. Cruz Azul amacetou o Flamengo em determinada parte do jogo, tá? Um Flamengo que tá bem melhor do que o Flamengo desse ano. Nós tivemos no ano anterior o Botafogo tomando 3-0, tá? Do Pachuca. Então, assim, Palmeiras perde em 2020, né? Pro Tigres. Então, clubes mexicanos mostram que toda vez que enfrentam clubes da Libertadores, sempre é carne de pescoço. Se o clube da Libertadores passar pelo Derby das Américas, aí enfrenta provavelmente uma Mamelodi Sundowns ou Al-Ahly, né? E eu, entre esses dois clubes, eu até preferiria, talvez pelo valor dos elencos, o Mamelodi Sundowns, mas analisando ali os campeonatos, os adversários que eles enfrentaram e o passado e o desempenho deles, eu acho que tanto faz. Acho que não vai ser um jogo fácil, né? Já visto que contra o Pirâmides o Flamengo faz 2-0, também não foi um jogo tão difícil quanto o Derby, mas também é aquele jogo que qualquer erro pode custar a classificação para a final. E aí torcer, né, pra gente tentar desbancar, né, algum time europeu, já visto que fazem 14 anos que um clube sul-americano, ou qualquer outro clube, né, não consegue ganhar de europeu na final do Mundial de Clubes, né? Então, assim, nós tivemos as vitórias na Copa do Mundo de Clubes, mas na final, nos mundiais, no final do ano, última vez o Corinthians, que foi o detentor aí do título, né, que foi lá e bateu o Chelsea por 1-0. Beleza, pessoal? Então vamos lá mais uma vez, esse é o resumo, vamos aguardar aí, agora vamos começar a monitorar os times e principalmente monitorar a Libertadores, monitorar a Champions League e ver como que esses outros clubes classificados, que compras que eles vão fazer, que contratações de elenco que eles vão fazer, pra gente estar se preparando aí para a competição mais massa que vai ser agora no final desse ano. Beleza, pessoal? Não se esqueça de assistir o meu episódio do ranking dos clubes do Mundial de Clubes, tá? Nós temos o ranking dos 70 e poucos times do mundo, planilhados de acordo com vários critérios, né? Penúltimo vídeo aqui do canal. E o último vídeo, né, que a gente trata a respeito da comparação da Copa do Mundo de Clubes com, né, a última Copa do Mundo agora, que foi, um vídeo assim que é muito legal para vocês botarem a mão na cabeça e começar a analisar ali o raio-x de como que tá cada clube do mundo. Próximo episódio, já vou dar spoiler, tá? Próximo episódio. Se o Palmeiras e Flamengo, que são hoje os clubes que estão despontando na América do Sul, né, jogassem a Premier League, a Bundesliga, a La Liga, a Liga Italiana, que lugar que Palmeiras e Flamengo ficariam? Eu vou fazer uma análise técnica, utilizando fórmulas matemáticas, análise de desempenho, pra gente acabar com essa conversa de que Palmeiras ganharia a Premier League, Flamengo ganharia a La Liga, eles se classificariam para a Champions League, onde que eles chegariam na Champions League? Próximo episódio a gente vai fazer. Então, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, tudo. Sabe por quê, velho? Porque eu chapa no teu peito tudo sobre o Mundial de Clube, velho. Até a próxima, valeu.